Boa tarde, minha gente. Vamos começar agora mais uma live de profundanças. Vamos chegar, vamos recomeçar, porque tivemos um probleminha técnico. Nossa convidada já está chegando. O pessoal que segue a gente já está recebendo o comunicado de que estamos ao vivo. Vamos ter um pouquinho de calma, porque fazer live é isso, viu, minha gente? É trabalhar na precariedade e ter as surpresas. Eu queria que vocês dissessem se conseguem me ouvir e me ver. Conseguem? Legal? Poderiam sinalizar se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir. Esse teste de áudio e imagem que a gente faz. Tô esperando a chegada de Joana para a gente começar, recomeçar a live. É, Somos assim, né, gente? As coisas vão acontecendo, a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura nessa precariedade. Assim que Joana chegar, eu convido. Já falei com ela, o público é bem fofo e que auxilia a gente nesse rolê da live. Tô só esperando ela entrar aqui e vocês vão sinalizando. Vale a pena esperar um pouquinho, porque eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por essa mulher, por essa artista que vai conversar com a gente hoje. Para vocês que estão chegando pela primeira vez, eu vou me apresentar enquanto Joana chega. Eu sou Daniela Galdino, poeta, performer aqui da Bahia. Em 2014 eu criei aqui na Bahia esse projeto Profundanças e desde então ele vem sendo desenvolvido em parceria com a produtora Voo Audiovisual e com a rede colaborativa. Nosso projeto consiste no mapeamento e publicação de mulheres, em sua maioria nordestinas e inéditas. E nesses 6 anos de projeto, nós publicamos 6 antologias virtuais e fotográficas que estão disponíveis para download gratuito e vocês podem acessar clicando no link da bio que está aqui no nosso perfil de Profundanças. Enquanto Joana chega, eu vou explicando, contextualizando vocês. Desde abril, com o início do isolamento e com a questão da pandemia, nós iniciamos um projeto de conversar com essas mulheres que participam de Profundanças nesses 6 anos. Por isso que hoje a gente vai conversar com Joana, saber dessas histórias dela, dos seus processos artísticos. E eu estou aqui no aguardo da entrada dela. Estou aguardando o aceite de Joana. Vamos ver se agora vai. Se não der certo, a gente vai trocar o perfil. Eu já mandei o convite para ela. Estou esperando ela aceitar o convite. Então, Joana, aceite o convite, por favor, que eu te mandei. Joana, eu te mandei um convite. Vou te mandar novamente e você aceita, tá? Vai chegar uma mensagem para você. Vamos na paz que tudo funciona. É só aceitar o convite, Joana, que eu te mandei. Então vou fazer o contrário, mulher. Me mande o convite, me mande, peça para participar da live. Tem um botãozinho aí na parte inferior, aí você manda, porque eu estou mandando para você e você não está recebendo o convite. Vamos com calma que vai rolar. Você manda, Joana, por favor, uma solicitação para participar da live. Na parte inferior do vídeo aqui tem duas carinhas, você aperta nessa carinha.
Vamos ver se agora vai. Deve ser algum problema com o equipamento lá. Eu gosto porque vocês vão orientando. Joana, o pessoal está pedindo para você sair da live, voltar e pedir para participar. Apertar a teclazinha que tem aqui que pede para participar, porque eu estou te enviando o convite e você não está conseguindo acessar o convite que eu estou te mandando. Hoje a expectativa está maior. É, se você sair e entrar na live de novo, vai aparecer uma opção de solicitar para participar da live, aqui mesmo, onde ficam os comentários. A outra opção é a gente tentar a sua participação pelo perfil de Diego, Joana. Diego enviou o convite, vamos agora pelo perfil dele. A tecnologia às vezes falha, mas a gente tem que ter paciência e calma, que tudo vai. Opa, câmera pra cá. Agora tô vendo aí. E aí, mulher? Minha gente, eu não sei o que foi aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo e tudo? Ai, estou suada. Eu também tô, porque com calor aqui depois disso. Eu tive que entrar com o perfil de Diego, porque não aparecia nenhum botão para mim. Eu tentei em três diferentes aqui. Uf. Mas é isso, respire, enxugue esse suor, que aqui é assim. Eu quero já começar te dando boas-vindas, Ah, agradecendo por aceitar o convite. Você consegue me ver e me ouvir? consigo. Me fala se tá aqui tudo bem também, porque senão eu boto o fone de ouvido, tá? Tá, eu vou perguntar ao pessoal que está assistindo se está tudo ok, se vocês estão conseguindo ver e ouvir Joana. Fique calma, porque o pessoal aqui é super acolhedor e carinhoso. Minha gente, que loucura. Vamos lá. Depois de se abanar, como diz aqui na Bahia, e respirar, seja bem-vinda à nossa live. E eu queria que Obrigada. você começasse se apresentando para o pessoal. Tem muita gente aqui que te conhece, mas tem a galera que vai assistir Aham. depois. Então, quem é essa mulher, Joana Veloso? Conte pra gente. Olha, primeiro essa mulher, que agradecer muito quem teve paciência de continuar aí com essa loucura toda. Obrigada. Pronto, me abando um pouquinho. Ok. Bom, sou Joana Veloso, sou do Recife. Ilustro, escrevo, faço meio monte de coisa. E tô fora do Recife há uns 3 anos agora. E no ano passado eu participei do Profundanças pela primeira vez. E aí vamos falar desse desengavetamento ainda, né? Mas é isso, sou uma artista fazedora de coisas, mas profissionalmente tenho focado na ilustração mesmo, literatura e isso e tudo mais. Então, para abrir os caminhos e você se assentar ainda mais na live, eu queria te pedir para compartilhar com a gente um poema seu, que a gente já começa com Vamos lá, poesia. vamos lá. Esse que eu vou ler agora, ele está no Profundanças e se chama Floresta. Posso começar? Por muitos anos habitou-me uma imagem. Ando em uma floresta amarrando um fio longo, sem fim quase, aos troncos das árvores. Metáfora do saber do meu caminhar, de onde vim, para onde quero e percebo me dirigir. Descobri esta manhã que existe, aos pés do Monte Fuji, no Japão, a Floresta dos Suicidas. Lá, a pessoa a princípio decidida medita sobre o propósito da existência.
Caminha e deixa um fio colorido nas árvores, para caso desista de morrer, saber tomar o caminho de volta. Antes do câncer eu quis morrer. Ironicamente, havia esquecido completamente a cor do meu fio e onde ele estava amarrado. Já não amarrava fio em árvore alguma. Tinha me abandonado a vagar no bosque e já nem meditava, absorta e hipnotizada na certeza da incerteza escura e eterna. Quero munir-me de fios multicoloridos, visitar a floresta aos pés do Monte Fuji e enlaçar os troncos um a um. Não tenho medo, sei que meu retorno é certo. Pare, por favor, pare, que eu já estou chorando. Aquele momento, Ai, sabe, mulher, que coisa linda! Esses fios coloridos que você traz nessa poesia. Desde a primeira vez que você mandou, assim, para entrar no livro, eu me emocionei muito. Saiba que sua poesia no nosso livro 3 é um desses fios coloridos para a gente não esquecer por onde a gente passou. Então, gratidão por esse poema. Agora eu que tenho que me abanar, que eu já estou emocionada aqui. Olha, vamos lá. Fazendo um link com esse poema lindo que você leu, a primeira pergunta que eu trouxe é: o que você permite experienciar no território da escrita literária? E em quais momentos você sente necessidade de fazer o verbo pegar delírio, como diz Manuel de Barros? ui, ui, ui. Então, desde que eu tive esse convite teu, né, para o Profundanças, acho que muito por causa desse convite, eu tenho refletido muito sobre o papel da escrita na minha vida. E aos poucos também eu vou acolhendo isso de ser escritora, com algumas reservas, que eu me sinto mais à vontade em dizer que eu escrevo. Na escrita, eu dou sentido ao que eu vivencio, ao que eu sinto, ao que eu penso. É um ato mais de. É através da escrita que eu me ponho em dia comigo mesma. E aí, durante esse encontro, esse tete-a-tete aí comigo, às vezes se abrem umas janelas, coisas que ganham a forma de um poema, ou de um conto, de alguma coisa que se estrutura ali, que é uma janela em que eu digo, ah, isso é um poema, isso é tal. E a partir do momento que se transforma nisso, é algo que se compartilha com o outro, né? E aí, nessas janelas, quando eu vou me organizando, eu acho que o embalo mesmo vai surgindo enquanto eu tô fazendo. Sabe, eu não tenho essa coisa de eu vou sentar para escrever, vou escrever um poema, eu vou escrever uma história, um conto. Eu acho que os escritores fazem isso, eu admiro, mas eu sou uma aventureira. Ainda bem. Acho que eu respondi essa pergunta. Respondeu. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Diego, que está aí com você. Diego, que foi o fotógrafo que fez o seu ensaio em Profundanças 3. Aproveitar para mandar um abraço para ele. Já tem uma pergunta aqui. Eu vou ser hoje desobediente do meu próprio roteiro. Eu vou ler uma citação que a Cris Torres, acho que é de São Paulo, ela, né? Ela diz que a poesia é a descoberta das coisas que nunca vi. Ela colocou uma citação de Oswald de Andrade. E antes de fazer a próxima pergunta, já vou colocar uma pergunta que chegou do público, que aqui é assim, o povo é rápido. Tá. Seus textos recebem influência de sua arte visual? Foi uma pergunta enviada lá de Pernambuco também, da nossa querida Mona Lisa Rios. Olha que pergunta boa. Totalmente. Totalmente. Para mim, são duas coisas que andam muito de mãos dadas, assim, porque é uma coisa curiosa, que ou seja, me vejo como artista, desenho, é uma coisa que a gente traz de criança, né? Acho que todo artista fala, ou quem desenha sempre fala, ah, desenho desde pequeno. Enfim, tem essa coisa da gente que traz, né? Uma bagagem já da vida, assim. E eu ilustro há quase 10 anos agora. E
É mais ou menos recente ter cadernos com desenhos, mas acho que a grande maioria dos meus cadernos é das coisas que eu escrevo. E uma coisa alimenta totalmente a outra, porque muitas vezes o que eu estou escrevendo é o que me instiga para criar alguma coisa. Ou às vezes eu estou desenhando e dá vontade de escrever. É tudo bem misturado, assim. Aí eu aproveito que você falou agora e falou antes e acrescento as perguntas que saem agora, né? Repara o que é que Aham, você disse agora. Você ilustra, você se vê assim em relação com a imagem desde muito tempo, mas a maior parte dos seus cadernos tem mais escritos do que imagens. Aí já vou conectar com a próxima pergunta, né? Em ah, Profundanças 3, você se desengavetou. Várias mulheres se desengavetam no nosso projeto, né? E aí você conversando comigo, você falou de cadernos que você tem, o caderno que você se desfez, acho que era um blog que você se bom. desfez dos Dois escritos, blogs. dois Poeta blogs que Desapego. você deletou, e aí você se desengaveta com a gente em Profundanças 3, né? Aí a pergunta, qual é a sensação de compartilhar poesia com pessoas desconhecidas, como agora mesmo, tem várias pessoas Aham, desconhecidas aqui na live. sim. Te ouvi. Então, como eu tinha te contado antes, esses dois blogs que eu deletei, era já um primeiro exercício de compartilhar, mas tinha um alcance muito ali com os meus amigos, né? Era um retorno super legal, porque as pessoas sempre comentavam, me falavam coisas, mas era uma coisa que estava ali, né? Entre os meus amigos. E aí, eu acho que compartilhar assim, como Profundanças ou com essa live, é abraçar a aventura e compartilhar mesmo, né? Continuar abrindo essas janelas que a escrita tanto me permite. Certo. Aí eu queria pedir para você compartilhar mais um poema seu. Tá. Inclusive, esse que eu vou compartilhar agora é de um desses cadernos, antiguinho até. Pô, não tão antigo assim, mas enfim, caderninho. Vamos lá, Fala em caderno. vamos lá. É longa a estrada de quem volta para si. O vento é forte, a chuva é fria, o sol queima. Nada é demais, porém. O vento é na medida certa. É longa a estrada de quem volta para si. Longa, mas não há nada mais gratificante que a chuva que pinga da ponta das orelhas, que a lama da mata nas unhas dos pés e os presentes em forma de gente que se encontram pelo caminho. É um poema de gratidão aos encontros da vida. E o pessoal está falando aqui, comentando que está ouvindo a sua poesia e entendendo e acolhendo sua poesia como uma poesia muito visual. Por isso que veio aquela pergunta, né, da Mona Aham, Lisa. E para o pessoal que está assistindo, eu quero dizer que minha felicidade, porque Joana foi a ilustradora do meu livro de poesia. Eu amo essa ilustração. E tem a ver com a pergunta que Mona Lisa fez, né? Se seus escritos se relacionam com a sua arte de ilustração. Aí, outra ilustração que você fez, linda, para o meu livro. E quando eu me deparei com essa sua delicadeza, né, das suas ilustrações, eu falei: meu Deus, a mulher traduziu em imagem o que eu quero dizer e não tinha conseguido verbalizar. Aí aham, eu aprofundo essa pergunta de Mona Lisa, né? Se você já tinha tido experiência de ilustrar livros de literatura escrito por outras pessoas, como é que se dá esse processo de casar as imagens com a escrita e a imagem? Porque quando eu me deparei com essa ilustração aqui, eu me assustei com a sua tradução visual, né? Queria que você falasse um aham. pouco se você teve outras experiências. De ilustrar poesia, você fala? De ilustrar livros literários escritos por outras pessoas. Ah, sim. A minha experiência como ilustradora até esse momento sempre tem sido ilustrar textos de outras pessoas. Tem trabalhos que eu faço para mim, de ilustração,
que depois eu posso mostrar também algumas coisas. Mas quando eu ilustro texto mesmo, geralmente são textos de outras pessoas. Eu ainda não ilustrei um texto meu. O primeiro poema que eu ilustrei foi um poema de Valmir Jordão, em 2006 ou 2007, assim. Mas eu comecei a trabalhar com editoras e ilustrar livro infantil, que foi o primeiro gatilho para mim para começar a trabalhar como ilustradora. O primeiro livro eu ilustrei em 2012. O pessoal está perguntando aqui se para você existe uma diferença entre ilustrar e escrever no tocante à receptividade e o público. Se existe uma diferença entre ilustrar e escrever relacionada à receptividade do público. Você pensa isso quando está escrevendo e ilustrando? Eu acho que, pensando sobre isso agora, que fizeram uma pergunta, eu acho que sim, porque a ilustração é o lugar que eu escolhi como profissão, né? Então, sempre não, mas quando eu estou ilustrando um livro, quando eu estou trabalhando num projeto, eu estou trabalhando para um público, estou trabalhando para uma empresa, uma editora que vai publicar aquilo. E é aquilo que eu falei no começo, né, de não dizer sou escritora, mas sim que eu escrevo, porque a minha dedicação à escrita não é uma dedicação profissional. Isso é como eu me sinto, né? Não estou falando de melhor, pior, certo e errado, mas é como eu não tenho essa relação profissional com a escrita, e sim a escrita para mim é uma base quase de tudo, é o lugar ali onde eu vou puxando o meu novelo interno para fazer qualquer coisa. Eu tenho essa relação, assim, acho que eu penso muito mais no público. Eu me sinto mais à vontade com o público com a ilustração, e eu penso no público na escrita, porque eu fico, ui, quem vai ler isso? Vou mostrar isso? Com a ilustração não, eu mostro. Tem esse lugar aí da diferença entre uma e outra. E já que você falou que a escrita permite você puxar esse novelo interno, eu queria pedir para você puxar mais um poema para socializar com a gente. Depois Tá, eu queria saber um pouquinho mais sobre esse caderno que você está mostrando aí. pode deixar. Esse poema está em Profundâncias também. Aliás, foi o poema convite, foi o poema que eu te enviei um dia, porque eu falei, ah, eu quero mostrar para Daniela. E aí foi quando tu me convidou para Profundâncias. E tem muito a ver com esse caderno que eu vou falar depois. Posso? Pode. Não perambulo mais, agora eu vivo. Não ando por aí sem rumo, com o saco cheio de sonhos, o coração cheio de desejos e as mãos cheias de depois. Não perambulo mais. Despi minhas peles, penas e folhas já faz muito tempo. Andarilha, senti frio e fome. Me perdi em devaneios de teias emaranhadas, sempre andando em círculos. Um assovio me acordou. Um sopro na nuca me lembrou, como se sopra os fios devagar até que os nós se desfaçam. Não perambulo mais. Cheguei a um lugar que não consta nos mapas. Um lugar que é meu, aqui e agora. Minha túnica de folhas cintila. Chamei meu povo de volta, e tudo nesse lugar entendeu que não perambulo mais. Sou presença. Você falou que você está resgatando aí um caderno que estava, vamos dizer assim, guardado, né? De onde você Sim. tirou esse poema que tem esse verso que eu amo, que é cheguei a um lugar que não consta nos mapas, sou presença. Fico assim pensando nesses versos, nesse momento em que a gente tem dificuldade de se fazer presença nos Uhum. lugares que nós ocupamos, né? Estamos nos lugares e ao mesmo tempo não estamos em forma de presença neles. E aí eu queria que você contasse um pouco da história desse caderno, que eu comecei a saber e fiquei emocionada ao saber. Eu fiquei emocionada. Esse poema me emociona até hoje. Eu acho que se ele tivesse num blog, eu não deletaria esse blog. Então, esse caderninho aqui, ele é quadradinho, pequenininho,
E foi um caderno que eu fiz em 2014, quando eu tive um linfoma, eu tive um câncer e fiz um tratamento de quimioterapia, enfim, foi acho que um pouquinho mais de um ano nesse processo entre diagnóstico, preparar o tratamento, terminar, depois vem rádio, tudo isso, né? E esse poema eu escrevi bem assim, quando ainda não tinha o diagnóstico em papel, mas eu já sabia. Aquele momento da vida assim que mulher, por aqui. E é curioso esse caderno, porque até hoje eu tenho uma sensação com ele de que eu escrevia muito nesse ano. Só que eu releio ele às vezes, tem umas que para mim são umas pérolas, assim, umas recordações, umas coisas que eu preciso lembrar. Eu leio muito ele em momentos específicos assim da vida. Mas é curioso, porque eu tenho cadernos, muitos cadernos em um ano, cadernos assim de grossos e às vezes mais 3, 4 cadernos em pouco tempo. E eu não escrevia tanto assim, é que eu tinha um poder de síntese. Naquela época eu tinha um poder de síntese muito grande, assim. Que vira e mexe eu releio isso para dizer, menina, olha como tu consegue sintetizar tudo isso. E coisas, é uma sensação que eu tenho saudade até, assim, desse centramento que esse tipo de experiência traz, sabe? E esse caderno é muito especial para mim. Eu tava, de vez em quando eu folheio ele, como eu te falei, e aí eu encontrei, né? Reencontrei, desengavetei um poema que eu li e um outro aqui que talvez eu leia mais adiante. É o E caderninho desse momento, assim, que eu achava que ele tinha durado, que eu tinha escrito muito nele, mas não é um caderno grosso, não é um caderno grande. Tem essa sensação temporal aí, muito louca em relação a esse caderno. olha, o pessoal está pedindo para você ler de novo esse poema que você Leio, leu agora. E depois eu tenho uma leio. pergunta a fazer sobre esse caderno. Tá, vou ler de novo. Não perambulo mais, agora eu vivo. Não ando por aí sem rumo, com um saco cheio de sonhos, o coração cheio de desejos e as mãos cheias de depois. Não perambulo mais. Despi minhas peles, penas e folhas já faz muito tempo. Andarilha, senti frio e fome. Me perdi em devaneios de teias emaranhadas, sempre andando em círculos. Um assovio me acordou. Um sopro na nuca me lembrou como se sopra os fios devagar até que os nós se desfaçam. Não perambulo mais. Cheguei a um lugar que não consta nos mapas. Um lugar que é meu, aqui e agora. Minha túnica de folhas cintila. Chamei meu povo de volta e tudo nesse lugar entendeu que não perambulo mais. Sou presença. O povo, eu já chorei na primeira leitura e achando pouco eu choro na reprise do poema e quero te agradecer. Aí eu queria te fazer duas perguntas sobre esse caderno, né? Você está relendo aqui para a gente poemas, né, dessa situação limite que você vivenciou 6 anos depois. Para um público aqui que tem gente conhecida e desconhecida, ainda tem gente que a gente nem sabe quem é que vai assistir depois. Aí a minha pergunta primeira sobre esse caderno é como é reler hoje esses poemas? Eles, você vê hoje esses poemas como eles muito íntimos ou algo que pode tocar outras pessoas que não viveram essa situação limite que te fez escrever, que foi o processo da quimioterapia e todo esse processo. Eu acho que é totalmente uma coisa que pode ser compartilhada, que quer ser compartilhada. Porque eu acho que a gente encontra forças em experiências difíceis as mais diversas, né? E na verdade, assim, para mim pensar que eu tive um câncer, o processo de tratamento é uma coisa muito dura, mas na verdade eu tomei a experiência na época como como uma coisa muito preciosa, assim, como um fio desses aí da floresta, sabe? Foi uma coisa muito de voltar para mim e que só dá para explicar às vezes através de um poema ou de um desenho.
ou através da maneira como a gente se coloca na vida, né? Que é também habitar. Eu gosto de falar de habitar os talentos, assim. Então, tipo, se eu gosto de escrever, se é uma coisa que me faz bem, por que não compartilhar com alguém? Não preciso dizer sou escritora, até porque essa coisa sou escritora não necessariamente é algo que eu me sinta tão à vontade com, mas sim que eu escrevo. Escrevo sim e habito esse lugar. E foi um dos motivos de eu ter te dito, vamos fazer essa live, que eu tava morrendo de medo de fazer live. Mas foi uma coisa de não, vamos habitar isso aí, vamos fazer essa live, conversar sobre a escrita, falar com pessoas desconhecidas e abrir janelas, abrir mais janelas. Acho que é por aí. E eu quero te agradecer por isso. Quero ler um comentário que chegou aqui da Mona Lisa Rios, lá de Garanhuns. Mona Rios, que está com a gente em Profundanças 3, ela diz: dizem que a pérola nasce da dor da ostra. Gratidão por compartilhar esses poemas. E outra maravilhosa que está com a gente em Profundanças 1, que é a Dona Celeste Bastos. Dona Celeste, não me canso de dizer. Eu a conheci vendendo acarajé e ela, a cena era essa, ela com um tacho de dendê do lado e um caderno de poesias do outro. E Uau. para mim falou que tinha cara de professora e pediu para eu ler o caderno dela. E hoje, aos 60 anos, com várias dificuldades que impediram que ela se escolarizasse, né? Ela lançou seu primeiro livro de poesia e já está linda fazendo a venda virtual. Aí ela mandou uma pergunta para você aqui, Dona Celeste. Ah, Ela perguntou qual é a sua maior inspiração quando você escreve poesia. ui, ui, ui. Tanta coisa que me inspira, mas eu acho que vem tudo muito. Eu acho que vem tudo muito dessa coisa da escrita que eu falei, né? Que é uma maneira de eu ficar em dia comigo mesma. Eu acho que vem muito de escrever esse sentimento, escrever sobre coisas na minha vida que me afetam, ou que eu preciso de alguma maneira processar ainda, ou questionar, às vezes, por que que eu agi assim, ou por que que eu me incomodei com tal, por que que eu fiquei triste, eu fiquei chateada com. Eu fico refletindo sobre essas coisas, às vezes, de tentar entender minha participação também, às vezes, em coisas que não foram legais, por exemplo, né? Como que eu participei naquilo, como poderia ter sido diferente, como eu poderia ver essa situação de outra maneira, talvez. Então, muito da minha escrita vai de como eu me sinto. E eu esqueci a pergunta qual era agora. Sua maior inspiração quando você escreve poesia. É, sentimento, experiências de vida e muito também eu acho que da minha família, assim, da casa do meu avô, das minhas tias, minha avó. Não conhecia a minha avó, mas assim, a ideia que eu tenho, a casa lá que a gente sempre vai. Eu acho que tem muito essa coisa de família, assim. Eu gosto de imaginar que haviam mais artistas na minha família, mais escritoras, poetas e pintoras, mas que estavam ali no sítio há muito, muito tempo atrás e talvez nem imaginassem que podiam fazer aquilo. E eu gosto de imaginar quando eu viajo, quando eu tenho alguma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, eu gosto de imaginar que elas estão vendo, que elas estão comigo. Tem várias inspirações aí, na verdade. Nossas mais velhas não nos abandonam nunca, mesmo quando elas estão em outro plano da existência. Eu Exato. vou pedir ao público, se quiser mandar perguntas para a Joana, a hora é essa. Já tem pergunta aqui, porque o pessoal é desse jeito. A Cris Torres, de São Paulo, está perguntando quais são seus autores e autoras preferidos e preferidas. Acho que é na literatura, né? Ela não especificou. Uhum. Autores e autoras. Eu adoro Clarice Lispector, embora é uma leitura, né,
abre ali uns abismos que às vezes é uou, aí você para um pouco, peraí, Clarice. Mas eu gosto muito da maneira como ela se expressa. Walter Hugo Mãe, também gosto muito. A Clarissa Pinkola Estés, do Mulheres que Correm com os Lobos. Ai, deixa eu ver o que mais. Guimarães Rosa, Manuel de Barros. Tô falando, falei só duas mulheres, né? Lígia Bojunga, literatura infantil maravilhosa. Gosto muito dos livros de Lígia Bojunga. Ela tem um universo mágico, assim. A outra pergunta aqui vem de Otávio, lá de Recife. Ele pergunta se você sentiu que foi um divisor de águas no seu processo de criar ilustrações depois da experiência do tratamento de saúde. Dividiu a sua. Foi um divisor de águas na sua ilustração? Totalmente. E esse poema que eu li aqui, que fala, né? Um saco cheio de desejos e as mãos cheias de depois, tem muito a ver com isso, assim. Para mim foi total um divisor de águas. Mas uma coisa é um processo, né? Uma coisa que foi levando tempo depois dessa experiência do linfoma. E que hoje em dia eu tenho sentido muito mais o resultado aí dessa divisão de águas, eu acho. Mas foi, sim, totalmente. Tem mais pergunta do público, mas eu queria te pedir para compartilhar outro poema, que tem pergunta demais aqui, mas podem mandar mais perguntas que eu estou juntando tudo aqui nos blocos. Leio outro do caderninho, leio outro aqui do portal. Pode ser, o que você quiser. Isso não é um poema, na verdade é uma reflexão, assim, que eu... É uma das coisas que eu gosto de reler nele. É, não é muito longa, não. Tinha uma síntese, aquela síntese que eu falei, tá aqui. Vamos lá. Em muitos momentos da vida, e para muita gente, se arriscar significa dizer sim para tudo. Viver tudo, abraçar o mundo. Correr atrás, não deixar nada escapar. Mas muitas vezes se arriscar é justamente se permitir dizer não aos tantos estímulos. É se permitir fixar raízes sem rigidez e respirar. É reconhecer limites. É viver serenamente cada dia de uma vez. Quando algo é nosso de verdade, não é preciso correr atrás. Na grande maioria das vezes, olhar para dentro basta. E mulher, leitora de Clarice Lispector e que leva a gente para o abismo. André, eu não esqueci da sua pergunta, não, querido. Apesar de não te conhecer, estou te chamando de querida, porque eu vou juntar com a pergunta que eu tinha preparado aqui. O pessoal já está reclamando que eu não fiz a pergunta, adoro. Então, vou juntar a pergunta de André com a minha, né? O André perguntou aqui, né, sobre essas naturezas que te transbordam. Aí ele pede para você falar um pouco sobre o teu olhar. E aí eu vou juntar com a pergunta que eu fiz aqui para você, que você tem uma longa trajetória como ilustradora, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que instiga você nessa relação cotidiana com as imagens. Então, o André está pedindo para você falar sobre o seu olhar e eu estou pedindo para você falar o que é que instiga você nessa relação cotidiana de criar imagens. Mandem perguntas, viu, meu povo? Tá, o que me instiga? Várias coisas me instigam. Eu acho que talvez cabe aí para mim fazer uma distinção entre o que instiga e o que inspira. Eu vejo como coisas um pouco diferentes. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu falo das duas ao mesmo tempo e vamos lá. É, essa coisa do meu olhar e o que me inspira da natureza e tudo mais é algo que eu não sei explicar de onde vem. Eu só sei que foi assim, sempre foi assim. Me inspiro profundamente por natureza, árvore, bromélia, orquídea. Inclusive, essa época, quando eu estava fazendo tratamento, me conectei muito com, com as bromélias e orquídeas, como essas plantas que
ficam ali na árvore, né? Que não tem que tem a raiz aérea, que eu acho super inspirador, assim, você ter aquele apoio ali da árvore e parece ser uma coisa muito dura, né? Uma folha de uma bromélia tem uns espinhos, tem uma coisa ali, mas aí sai uma flor que é um esplendor, uma coisa linda, uma delicadeza. E ó, já me perdi um pouco de novo na pergunta, mas o que me inspira, né? A natureza e o meu olhar sobre a natureza. Eu acho que através da natureza, eu acho que eu vejo a vida de uma maneira poética mesmo, de encontrar sentido, dar sentido para as coisas. Então, sei lá, eu tenho meus rituais, tenho meu tarô, minhas coisas, eu escrevo, mas são coisas que eu vou ali dando um sentido pro negócio, vou dando um sentido para a vida do meu jeito ali, sabe? E sobre o que eu estava falando de instigação e inspiração, porque eu acho que é uma coisa, é um movimento circular, eu não acho que é uma coisa linear, né? Que você se inspira, aí você se instiga porque está inspirado, aí vai fazer. Eu acho que é circular. Enquanto eu estou fazendo, eu vou me inspirando e vou instigando. Às vezes, quando eu não estou com vontade de desenhar para um projeto ou para uma coisa específica, eu sento e desenho alguma coisa, qualquer coisa. Então, me inspira também saber ficar com as coisas o tempo suficiente para mudar a energia também, às vezes. Ou então, às vezes, é tempo só de descansar mesmo, fazer outra coisa, sei lá, lavar os pratos. Mas, geralmente, o que me inspira é a natureza, música, mas sobretudo natureza. E o que me instiga é fazer. E aí, você falando isso, desse movimento circular, eu fiquei ouvindo aqui, imaginando como um ritual mesmo, né? Um ritual que transforma algo, não posso dizer bruto, né? Que a palavra não está em estado bruto, mas que transforma em algo que vai ter um outro sentido, um outro significado que vai se abrir. Aí a minha pergunta, agora acrescentando, é, escrever é um ritual para você, nesse sentido assim de transformar a palavra e desenhar também, ilustrar, é um ritual para você? Na É o maioria seu das vezes, caldo. sim. Na maioria das vezes, sim. Inclusive, eu acho que, como artista, eu sinto que eu tenho que estar muito atenta, não super atenta, mas assim, sentir bem a vida que eu levo. Saber o que é que me faz bem, o que é que me deixa muito cansada, o que é que me reabastece. Conhecer aí esses caminhos aí para ir navegando, né? Porque também trabalhar com criatividade, e a criatividade não está ali batendo o cartão todo dia, das 9 às 7 da noite. Ela é um negócio que tá ali, tá navegando, e você tem que ir navegando junto. Então, a escrita me ajuda muito nessa atenção, nesse sentir do como eu tô e do que é que me ajuda, do que é que eu devo evitar. Hoje em dia eu sei coisas que eu devo evitar se eu quiser estar mais produtiva, se eu quiser estar mais criativa. Ao mesmo tempo, eu falei dessa coisa da música como inspiração. Eu sou a louca aqui da, da música única. Às vezes eu tô precisando de inspiração, não encontro a música que eu quero ouvir ou uma música que não me ajuda, mas quando às vezes chega uma música que eu entro num embalo ali e fico ouvindo repetida horas e horas a mesma música. E é um negócio que vai muito no processo, assim, que me ajuda muito a criar. Isso mais na parte do desenho, né? Para escrever, eu prefiro mais o silêncio mesmo. Olha, você falou para escrever, eu prefiro silêncio. Eu vou ler um recado que chega lá de Brumado, a cidade aqui do interior da Bahia, um dos sertões da Bahia, que é a Jeane Lima. Ela está pedindo para dizer a você que você transmite paz. Ou, Aí estamos entrando na reta dos 15 minutos que voam e daqui a pouco a live acaba. Então, eu quero pedir ao pessoal que está assistindo para escrever a cidade, o estado, o país, o planeta onde vocês estão assistindo a nossa live de hoje, que daqui a pouco eu vou falar. E queria acrescentar uma pergunta a você,
que é a Uhum. seguinte: enquanto o pessoal está escrevendo as cidades, você falando essa questão aí, né, que a criatividade não bate o cartão, como você escreve, como você ilustra, e me deu uma curiosidade de perguntar, nesse momento, nesse tempo devastador que nós estamos vivendo, você tem escrito, você tem ilustrado, ou esse ar do tempo devastador que nós estamos vivendo está interferindo na sua escrita, ou você está escrevendo sobre esse tempo? Diga aí um pouquinho para a gente. Eu tenho mais desenhado que escrito, bem mais ultimamente. Não sei, ultimamente tem sido para mim mais relaxante, não sei qual seria a palavra, mas eu tenho gostado mais de desenhar, porque aí eu fico desenhando sem pensar em nada. Eu não tô querendo pensar muito. E aí eu prefiro desenhar do que escrever ultimamente. Mas tô sentindo saudade já do meu caderno. Domingo eu tive uma experiência que um amigo poeta que mora em São Paulo, ele mandou um vídeo com um poema que ele fez no dia que foram divulgados 100 mil mortos por Covid no Brasil. E aí ele mandou assim, junto com um card escrito Eu luto, e que era para se sentia à vontade postar esse card nas redes sociais com a mensagem. Eu entendi que era para um desafio poético. Aí Aham. eu vi o vídeo dele, li o card, sentei, parei tudo que eu estava fazendo, escrevi o poema que saiu. Raramente isso acontece. Postei nas redes sociais e desafiei algumas amigas poetas, algumas até estão aqui assistindo a live, e foi assim uma enxurrada de poemas sobre esse tempo do Brasil com 100 mil mortos, vivendo um governo fascista, uma Uhum. pandemia. Mas eu confesso que eu estou como você, tem dias que eu me afasto da escrita, ou semanas, ou quinzenas, ou o mês completo. Eu não consigo escrever sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Uhum. Queria É, acrescentar tá. isso. É. Você fez a pergunta agora, eu parei para pensar, né? E me dei conta de que tenho escrito pouco, bem pouco. E tenho desenhado aquilo que eu falei no começo, né? Tenho cadernos e cadernos de escrita. E agora eu tô muito mais desenhando, desenhando, desenhando. Acho que nas últimas 2 semanas eu enchi os 2 cadernos de desenho. Mas escrever, por enquanto, tá quietinho. Tem uma última pergunta que eu vou fazer aqui, que chegou da Janaína Veloso. Enquanto você está respondendo, eu anoto as cidades para falar. Ela está pedindo para você falar do seu processo de reinvenção diante do pulsar da vida. Que hora tem ritmo, hora entra em arritmia e hora deixa a gente flutuar. Como é o seu processo de reinvenção diante desse pulsar da vida? Ah, depende muito do momento. É aquilo que eu falei de estar sentindo, né? Cada momento que eu tô, assim. Repete aí a pergunta, por favor. Como é o teu processo de reinvenção da vida, diante do pulsar da vida, que ora a vida tem arritmia, ora ela é fluida, como é que você se reinventa diante desse movimento? Ah, eu vou navegando, vou sentindo cada momento e sabendo também que tem os momentos que a gente precisa também não fazer nada e só ficar ali sendo, né? Não saberia explicar muito bem como eu me reinvento. Eu acho que é uma coisa que vai acontecendo. É um processo meio silencioso, assim. É como raiz, né? Você está vendo ali uma plantinha pequena e acha que não está acontecendo nada. Quando cava ali a terra, tem uma raizona. Eu acho que tem coisas que são mais silenciosas mesmo. Tem um processo ali que nem sempre a gente está tão consciente do que está acontecendo e se dá conta quando aconteceu, quando formou alguma coisa. Eu acho, ultimamente, assim, nesse momento de pandemia e tudo, eu tenho sentido mais as coisas assim. Acho que até esse meu não escrever ultimamente tem muito disso, assim, deixar
deixar ir acontecendo, deixar ir sentindo e não tá muito afim de processar tudo isso agora, de entender tudo isso agora através da escrita. Preferi ir sentindo mesmo e navegando cada dia de uma vez. Acho que nesse momento agora, certamente eu estou me reinventando, mas eu ainda não tô pensando sobre isso, não estou atuando atuando nisso como estou me reinventando agora, mas está rolando aí uma reinvenção. Não tem como não estar nesse momento, né? Não tem como sairmos do jeito que nós entramos nessa experiência coletiva. Alguém disse aqui, eu esqueci de anotar o nome, que realmente você transmite paz e lembra Dona Nina. É sua avó? Minha tia, Sua tia. A avó de Janaína que fez a pergunta. A Manuela está dizendo aqui, eu não conheço Manuela, ela está dizendo que mamãe quer fazer uma live com os poemas dela de Covid. Eu fiquei curiosa para saber quem é Minha Manuela, quem mãe, é a mãe Manuela é minha dela. irmã. É a Manuela é minha irmã. sua mãe quer fazer uma live com os poemas dela? Sério? Sim, minha mãe escreve. Pois é, então, quando eu fui à sua casa buscar esse caderno que você já tinha ido para a Espanha, eu conheci sua mãe e fiquei assim, É verdade, é cheguei lá verdade. super tímida, ela já queria que eu entrasse, já queria que eu tomasse café, já perguntou por onde eu estava andando, qual sertão de Pernambuco eu estava morrendo de vergonha, mas ela foi super acolhedora e eu não sabia que Ela ela é é. realmente uma família de artistas, né? Uma Aliás, família. muito do que me inspira, né, de planta, arte, pintura, é praticamente tudo vem da minha mãe. Desde criança eu via minha mãe no ateliê dela pintando os quadros com helicônias, com essas plantas tropicais assim lindas e escrevendo e trabalhando com cinema e habitando os universos dela, né? Fazendo o que estava com vontade de fazer. Pois é, eu só vi Dona Nina uma vez, já fiquei apaixonada. Mulher, já estamos terminando a live, mas chegou uma Ai, ai. pergunta aqui que eu vou ter que fazer, né? Uhum. Que a Sandra está dizendo que vê nos seus desenhos uma brasilidade, o Brasil profundo, o Nordeste, referências aos povos indígenas e tudo de uma força imensa. Como é que é sentir essa influência, já que você está fora do Brasil? Como é sentir essa influência como parte do seu processo de criação artística? É curioso porque depois que eu vim para cá, esse tema indígena e essa conexão com a cultura da gente do Brasil, Nordeste, ficou muito mais forte. É uma questão de identidade mesmo, né? De dizer, não, isso é meu, eu quero falar sobre isso. Dessa identidade de brasileira, de nordestina, de estrangeira também. Ficou muito mais presente para mim esse tema, uma vez estando fora, como uma maneira de me enraizar aqui também. Acho que é dessa maneira que eu consigo explicar isso, mas eu percebi que ficou muito mais presente. Eu tenho muito mais o ímpeto e às vezes a necessidade de desenhar sobre esses temas, que antes eu não tinha, mas porque estava ali do meu lado, não sei, eu tinha acesso àquilo. E às vezes a gente precisa, sei lá, se afastar um pouco de algumas coisas para voltar, para reconectar com aquilo, talvez para valorizar mais, não sei. E sobre isso, aproveitar que o pessoal, que alguém fez essa pergunta aqui, lembrar da campanha da articulação dos povos indígenas, né? Porque o Covid está avançando em muitas comunidades indígenas. O governo fascista brasileiro não tem tomado nenhuma medida, enquanto política pública, nenhuma política, medida de uma política protetiva. Então, chamar o pessoal que está assistindo a live para se engajar na campanha com doações para a articulação dos povos indígenas, né? Que essa nossa conexão passa pela preservação, né, dos povos e das culturas indígenas. Estamos já terminando, 5 minutinhos. Vou ler as cidades do pessoal que escreveu. Aqui tem muita gente de Recife, de Aldeia, Camaragibe, aí em Pernambuco, do Cariri cearense. Aqui da Bahia, o pessoal de Brumado, Salvador, Montes Claros, em Minas Gerais.
Coração de Maria, aqui na Bahia, Cabralha Piatã, na Bahia, São Paulo, Ilhéus, aqui na Bahia, Itabuna, aqui na Bahia, Garanhuns, em Pernambuco, Buerarema, na Bahia. Então, mulher, quero agradecer a você, agradecer o pessoal que assistiu a gente, dizer que toda terça e sexta, 15 horas, tem live com uma mulher maravilhosa, assim como Joana aqui. Lembrar o pessoal que está assistindo a live para acessar o link na nossa bio aqui do perfil de Profundanças, que vocês vão poder baixar as 3 antologias da gente, download gratuito, vão encontrar a Joana em Profundanças 3 e vão poder baixar Profundanças 1 e 2. 5 minutinhos e meio, dá para você dar um tchau e uma despedida. Eu vou dar um tchau mostrando uma imagem também, que a gente falou dos povos Esqueci de indígenas. pedir. Foi tanta conversa que eu esqueci, mulher. Separei algumas coisas aqui. Dá para ver? Lindo, 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 dá. Dá para ver. Aí foram 2 imagens que eu fiz da construção da casa. Bom, e só para conectar um pouco, né, com o que Sandra comentou dessa temática indígena no meu trabalho. Tem outros aqui também, mas eu acho que não vai dar tempo de mostrar. Pode mostrar, temos 4 minutos. Ai, pera. Esse aqui foi uma outra série que eu fiz que se chama Enquanto eu andava à beira do rio Xingu. À beira do rio Xingu é porque eu fiz para um concurso, botei o nome em inglês, enfim, agora eu tô pensando o nome que é. Que é bem a relação com, não só com o rio, mas também com a água, porque nesse daqui não dá para ver muito, mas eles estão brincando na chuva. Mulher, só gratidão, viu? Por compartilhar com a gente essas imagens. E a melhor imagem é essa que apareceu por último, você. Então, eu quero terminar a live também expressando minha gratidão, exibindo para o pessoal de casa essa ilustração linda que você fez, que está no centro do meu livro de poesia erótica, e eu achei espantosa quando eu vi pela primeira vez, né? É a imagem que eu quero deixar para o pessoal de casa. Se você quiser falar algo sobre, temos 1 minutinho ainda, 2. Eu quero agradecer a todo mundo que estava aí, fazendo pergunta, participando, esperando o começo da live. E te agradecer muito também por ter me proporcionado essa reflexão sobre a escrita, porque eu passei a refletir mais sobre isso depois da participação no Profundanças, para entender esse lugar da escrita aí para mim. E essa conexão, né, com o meu trabalho também visual, de ilustradora. E é uma reflexão muito necessária, eu acho. Foi muito importante para mim. Me inspirou, me instigou e me nutriu. Obrigada. E eu digo para você, a live é inspiradora para a convidada, é inspiradora para quem assiste, é inspiradora para mim também, porque toda vez que termina a live eu fico pensando em tudo que vocês disseram. Então, quero encerrar expressando a minha gratidão por você ter aceitado o nosso convite de participar dessa live, agradecer ao público, que foi super carinhoso, super fofo, ficou. E como Joana teve um problema técnico e não pôde usar o perfil dela, pedi para vocês procurarem no Instagram, Joana Veloso, com Z, e vocês vão achar todo mundo dessa visualidade linda que ela produz. Desculpa, tá? Joana.veloso. Desculpa, Joana.veloso com Z. E eu vou ter que encerrar a live, porque eu não vou dar ousadia para o Instagram derrubar a gente. Beijo, mulher. Dá um beijo em Diego aí por mim. Um abraço também. Pode deixar. Beijo, gente. Beijo, Dani. Se cuidem.